Deus ainda responde orações. Você crê nisso? Você pode testemunhar isso? Sabe, Deus tem respondido as suas orações, sim ou não? Você crê que Deus pode responder as suas orações, sim ou não? Deus ainda responde as nossas orações. Deus ainda responde orações. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7 vai dizer: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Jesus está nos estimulando a orar, a buscar, a clamar. Jesus está nos incentivando a fazer dele o nosso lugar de refúgio, a nossa cidadela, diante das situações mais adversas da vida. É nele que nós deveríamos encontrar abrigo, sentido, direção para as nossas vidas. Mas eu quero me ater com você no texto de Apocalipse, capítulo 5, no verso de número 8, a palavra de Deus diz assim: e havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Perceba bem, João está aqui na visão em que ele teve na ilha de Patmos, e ele viu que havia um rolo com 7 selos, e ninguém era capaz de abri-lo, nem mesmo os seres viventes, muito menos os 24 anciãos. Mas então, no trono surge o Cordeiro, e a ele é possível romper os selos. E então o texto vai nos dizer algo que nós precisamos acreditar: Deus ainda responde as nossas orações. E havendo tomado o livro, quem tomou o livro? Jesus. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estão, sabe, todos os dias, por séculos, na eternidade, declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Eles se prostram diante do Cordeiro, que abre o livro, mas eles estão com harpas e estão também com taças de ouro, que na verdade continha, na presença de Deus, as orações dos santos. Quem são os santos? As nossas orações são sempre apresentadas diante de Deus, esperando do Senhor, como sabe, num banco de dados, o momento pelo qual o Senhor vai declarar do céu o sim, e então na terra nós declararemos o amém para a glória de Deus. Entendendo então que nenhuma oração fica sem resposta. Deus não está ali naquela taça simplesmente: eu estou sem tempo, talvez, sabe, a minha demanda está grande, então talvez eu não tenha tempo de responder agora. Não, não é isso. Elas são apresentadas noite e dia diante de Deus, para que no tempo certo elas sejam liberadas dos céus. Existe um tempo para todas as coisas, ou melhor, para todo o propósito debaixo do céu. Quem aqui está fazendo orações ao Senhor? Quem aqui já teve respostas? Quem ainda não recebeu respostas? Não se preocupe, Deus não vai te deixar sem respostas. Talvez na verdade Deus já tenha respondido, talvez você só não tenha entendido, porque talvez o que Deus responde não é bem o que nós queríamos, mas nesta noite nós vamos entender como alinhar os nossos corações com o coração de Deus, para que nós possamos entender que Deus está nos respondendo. Deus sempre responde às nossas orações. Sabe, queridos, nós precisamos entender o propósito da nossa existência, e nós encontramos isso, sabe, na confissão de fé de Westminster. Queridos, o fim de todo homem é glorificar a Deus e ter prazer em Deus para sempre. Nós precisamos entender que quando os nossos corações, eles se alinham
a visão do céu, então nós encontramos satisfação e entendemos as respostas dos céus para nós. Isso traz alegria aos nossos corações, isso traz, completude às nossas vidas. Então, assim como nós vemos o apóstolo João dizendo que, em sua visão, ele viu que as nossas orações estão sendo recolhidas e colocadas numa taça e apresentadas diante de Deus. Isso não é apenas para aquela visão, isso é para nós hoje. Ainda acontece isso hoje. Deus ainda continua respondendo às nossas orações. Deus não é um Deus distante, que simplesmente nós não acreditamos na teoria do relojoeiro, que Ele vem, Ele dá o início de tudo e Ele some e deixa cada um de nós a nossa própria sorte. Nós acreditamos no Deus que participa ativamente daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. E Ele tem prazer em responder à oração dos santos. Oswald Chapman, ele vai dizer, não é a grandeza da nossa fé, mas a grandeza de Deus, em que cremos, que move as montanhas. Existem montanhas das nossas vidas, que serão movidas pela bondade e pela misericórdia de Deus. Deus está nos estimulando nessa noite, a simplesmente acreditar. Não existe nenhuma oração que não chega à presença de Deus. A grande questão é, como elas estão chegando à presença de Deus? O que motiva sair das nossas bocas essa oração? Porque nós temos suplicado o que nós temos suplicado. O Senhor, irmãos, responde às nossas orações, não por mérito, não porque nós somos bons, não porque a gente é mais legal do que os outros, mas na verdade isso é um testemunho da sua bondade, do seu imenso amor, da sua misericórdia, da bondade de Deus para conosco. Ele deseja não apenas responder às nossas orações, responder às nossas orações, na verdade é um convite para algo que Deus sempre sonhou em ter conosco: relacionamento. O nosso Deus é um Deus relacional. Ele deseja estar conosco, relacionar conosco. É um Deus que responde às nossas orações. O Senhor nos ensinando a orar, Ele diz, vai para o teu quarto, fecha a porta, porque o teu Pai que está no secreto, Ele te vê no secreto, te recompensa lá. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, de relações. Não é um Deus de barganha, é um Deus de relacionamento. O puritano Thomas Addison, ele disse certa vez, a oração é a chave na mão da fé para abrir os tesouros dos céus. Se nós entendermos o poder da oração, nós viveremos, irmãos, coisas sobrenaturais, coisas que homens não viveram, coisas que não passaram na mente humana, que homens não tiveram ideia. Nós poderemos viver baseados nesta verdade. As nossas orações estão na taça de ouro, a presença de Deus, ao qual o Senhor, Ele declara o sim na terra, nós então declaramos amém para a glória dEle. Tudo tem um único fim, um único propósito: glorificar a Deus. As nossas orações, as nossas petições, elas precisam glorificar a Deus. Talvez seja aqui a grande questão em que talvez nós não vemos as nossas orações respondidas como nós gostaríamos. Porque talvez ela não tenha um fim que nós nascemos para viver: glorificar a Deus. E então nós vemos o que o próprio apóstolo Tiago, irmão do Senhor, ele vai dizer: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Mas podemos, irmãos, ter uma garantia nessa noite. Deus não apenas recebe as nossas orações. As nossas orações não apenas chegam à presença de Deus, mas Deus responde às nossas orações. Desde que o teu nome, o nome de Deus, seja glorificado através das nossas orações e petições. E então as nossas realidades são mudadas. Como? A palavra de Deus, irmãos, aponta 3 realidades, 3 pilares, 3 verdades, 3 fundamentos, 3 chaves, que são potenciômetro nas nossas petições.
para vermos as nossas orações respondidas. Diga, 3 chaves para as respostas das minhas orações. Orações eficazes, irmãos. Preciso levar em consideração essas 3 coisas. Você quer aprender isso comigo? Primeira delas, então, é permanecer na posição. Permanecer na posição. Não sair. Não titubear. Não vacilar. Não tentar dar o nosso próprio jeito. Porque muitas vezes nós chegamos a Deus com as nossas intermináveis listas de compra na presença dEle. E a gente diz para Deus, Deus, eu quero isso. Deus, responde isso. Meu casamento está assim. Deus, isso está acontecendo. Glória a Deus. Tchau. Fique em posição. Não sai de lá. Espera a resposta. Ouça Deus. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, irmãos. O que nós fazemos com Deus não é um monólogo, aonde eu falo e Deus me ouve. Não, eu falo e Deus me ouve. Deus fala e eu ouço. Porque Deus ainda fala com o homem. Não existe nada que traga mais dignidade para o ser humano. Não é título, não é dinheiro, não é posição. Não existe nada que traga mais dignidade para o homem do que ter a capacidade de ouvir a voz de Deus. Deus ainda fala conosco. Talvez você ainda não tenha tido a experiência de ouvir a voz de Deus audivelmente. Mas perceba, Deus fala com você. A gente só precisa treinar os nossos ouvidos para entender como Deus está falando comigo. Como o Senhor está manifestando a sua resposta. Como o Senhor, sabe, Ele vai tecendo, sabe, a história, a estrada da minha vida, para que eu possa compreender a maneira como Ele fala comigo. Não se trata, irmãos, então, sabe, de permanecer numa posição correta, de uma postura física específica. Então, peraí, se eu orar de joelhos, Deus vai me responder. Se eu ficar, de repente, como os judeus, Deus vai me responder. De repente, se eu me ajoelhar, sabe, se eu deitar aqui e ficar com o meu rosto no chão, em completa posição de rendição, assim como fazia Lutero e tantos outros, Deus vai me responder. Não, peraí, se eu subir no monte, Deus vai me responder. Se eu pagar essa penitência, Deus vai me responder. Não é sobre um posicionamento físico. Sim, é óbvio que sempre vai necessitar de nós também um posicionamento alinhado de acordo com o que o meu espírito, alma anseiam. Mas eu não posso, irmãos, achar que é simplesmente sobre um posicionamento certo. Na verdade, não é sobre um posicionamento físico certo. É sobre uma posição de rendição, de humildade. E não começa fora, começa dentro. É sobre eu render o meu coração. É sobre eu destronar o meu coração. É sobre eu limpar o altar e deixar apenas que Ele se assente no trono do meu coração. Esse é um posicionamento, irmãos, de humildade, de rendição, onde nós estamos dispostos não a fazer a nossa voz ouvida, mas ouvir a voz de Deus, independentemente de qual seja a circunstância. Independente de qual seja a resposta do que Deus disser, eu vou declarar da terra, amém, Senhor. Assim seja. Então eu não estou como uma criança que diz, eu quero porque quero, porque quero. Eu estou como alguém que se sujeita ao Deus soberano, como nós cantamos agora há pouco. Que está sentado no alto e sublime trono. E o único digno de abrir os selos. E declarar sentenças validadoras sobre as nossas vidas. Então nele nós nos sujeitamos, nele nós acreditamos, porque independente das respostas que virão, eu sei que é o melhor para a minha vida. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, é o melhor de Deus para mim. Lembre-se das palavras, irmãos, do salmista, Salmo 145, no verso 18, perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Essa é a grande máxima. Nós nos esquecemos do texto por completo, do versículo por completo. Perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam. Não.
perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade, com sinceridade de coração. Esse em verdade, irmão, significa sujeição, submissão, dependência. Senhor, eu não quero fazer da minha forma, eu quero fazer da tua forma. Então está aqui, Senhor, os meus planos. Me diz aí se estão bons ou não. E o que o Senhor disser, eu assino embaixo. Eu me sujeito à tua vontade. Porque a tua vontade, Senhor, segundo não os meus preceitos, mas a tua palavra, ela é boa, perfeita e agradável. Será que nós temos condição de viver a vida assim? Será que nós podemos viver a vida assim? Entendendo que nem sempre vai ser do nosso jeito. E é melhor que seja assim. Porque Ele tem algo melhor para nós. Pode um pai, diz a palavra de Deus, dar coisas ruins aos seus filhos? Mesmo um homem mau, dar coisas boas aos seus filhos. Imagine o nosso Deus Pai. Deus não escreve certo por linhas tortas, Deus escreve certo por linhas retas e muito retas. Deus aplana as nossas veredas. Nós precisamos, irmãos, ter prazer naquilo que procede de Deus, porque nascemos para isso existimos. Você crê nisso? Você está vivo? Então coloque a mão sobre a sua cabeça e diz assim: eu quero fazer orações com posicionamento certo, um coração alinhado à vontade do Pai. Aleluias! Aleluia! Ah, queridos, nós precisamos então ter esse entendimento, estar disposto a ouvir a voz de Deus independente das circunstâncias. Eu não sei se você se recorda, mas Paulo fazia orações e súplicas diariamente, dizia: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Nós não sabemos o que de fato era. Nenhum teólogo chegou a um veredito, é isso. Alguns vão supor que de repente fosse uma fraqueza na visão, ainda em decorrência do seu encontro com Jesus. Mas, queridos, nós não sabemos ao certo, mas o que nós sabemos é que a resposta de Deus a Paulo é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. E às vezes nós vamos ouvir do Senhor exatamente isso: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Mas Deus, até quando, Senhor, a minha graça te basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E então o Senhor nos ensina algo poderoso, que a força não está em nós, mas nele. Diga ao fraco: eu sou forte. Será que você pode repetir isso comigo? Eu sou fraco, mas no Senhor eu me fortaleço. Você está entendendo, irmãos? Porque a glória não é para você, a glória é para Deus. Nós nascemos para o louvor de Deus, para a glória de Deus. A menos que nós compreendamos essa realidade, nós sempre viveremos um evangelho pela metade, um evangelho placebo, um evangelho de barganha, um evangelho coach, um evangelho de teologia da prosperidade, um evangelho, irmãos, de menino, de criança, levado por ventos de doutrina, levado por homens que nos induzem ao erro. Mas quando nós compreendemos que devemos, irmãos, assumir uma posição correta diante de Deus, entenderemos que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, independentemente do que esteja acontecendo, eu vou entender que estar aqui é o melhor lugar para que eu possa estar. Vamos compreender o que o Senhor está dialogando com Pedro, e então a régua sobe, Jesus já está indo para o seu martírio, e ele começa, sabe, a falar mais duro, ele começa, sabe, a bater mais firme, e as pessoas vão indo embora, e dura esse discurso que é capaz de suportar, e então ele vira para os seus discípulos e diz: vocês também não vão embora, não? Pedro está dizendo: Senhor, como é que eu vou sair dessa posição? Eu não entendo, é difícil, é complicado às vezes de entender, mas uma coisa eu sei: só tu tens palavras de vida eterna. Como eu vou sair deste lugar? Muitas pessoas estão procurando respostas aqui, ali e acolá,
Então nós ficamos sabendo, tem um profeta ali, tem um homem de Deus aqui, sabe, tem uma cruzada ali, então nós saímos, sabe, enveredando por aqui, por ali, por ali. Não, na verdade nós não queremos a Deus, nós só queremos resposta. Mas Deus não é o nosso guru. Deus não é um gênio da lâmpada, que você esfrega e então ele sai e você realiza os seus pedidos. Na verdade, as nossas orações estão numa taça e sobem a Deus, para que Ele possa então responder às nossas orações. Eu não sei o que ensinaram para nós sobre o Evangelho, mas o que nós vivemos nos dias de hoje talvez não seja o verdadeiro Evangelho. Talvez seja o Eugélio. Eu, para mim, tudo para mim. Queridos, assim como, sabe aquelas plantas trepadeiras, você já viu isso? Elas são guiadas, normalmente a gente coloca estacas, coloca, sabe, algo para fazer com que elas sejam guiadas aos lugares altos, onde nós queremos. Nós somos também chamados por Deus, por Cristo, a sermos enraizados em Cristo e permitir que Ele nos guie, nos direcione em cada passo que nós damos. Então nós crescemos, a nossa fé se solidifica e nós frutificamos para a glória de Deus Pai. E o Senhor, irmãos, assim é glorificado em nós. João 15, verso 4, Jesus está dizendo exatamente isso. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. A pergunta então, irmãos, é a seguinte: onde está o meu coração neste momento? A pergunta que eu te faço nessa noite é: onde está o seu coração? Nós estamos falando sobre um posicionamento, uma posição que não é física, mas é de coração. Então, aonde está posicionado o seu coração? Aonde se reclina o seu coração? Onde se prostra o seu coração? Porque nós acabamos de ler em Apocalipse que os 24 anciãos, os 4 seres viventes, eles não foram capazes de romper o selo, mas então eles se posicionaram no lugar certo, e eles clamam até agora, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Onde o seu coração está posicionado? Onde o seu coração está alinhado? Está buscando a sua própria vontade? A sua própria satisfação? Ou é verdadeiramente submisso à vontade de Deus? Porque muitos de nós dizemos assim: se Deus quiser, mas na verdade, irmãos, é só um jargão. É se eu quiser. Sim ou não? Quando nós então alinhamos o nosso coração, quando nós marcamos posição, quando nós estamos realmente interessados em saber o que Deus quer, irmãos, nós nos alinhamos com o propósito eterno de Deus. Céu e terra se alinham, como, sabe, numa dança perfeita. Você já viu cenas da aurora boreal, já viu? Já viu? Os céus estão dançando, não parece? É uma coisa muito linda, quando, irmãos, nós nos sujeitamos à vontade de Deus, quando nosso coração se posiciona, alinhado à vontade de Deus, ao propósito de Deus, céus e terra se alinham numa dança perfeita, é lindo. Então milagres acontecem, orações são respondidas, coisas poderosas acontecem quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós nos alinhamos com o propósito de Deus, a nossa visão se expande, as nossas orações ganham uma nova dimensão, irmãos, de poder, de potência, porque ela está sujeita à vontade de Deus. Então essas são orações poderosas, orações que não estão buscando a sua própria vontade, orações que entenderam a vontade do céu, e então agora elas são feitas não da dimensão da terra para o céu, mas do céu para a terra. Eu entendi, Deus, o que o Senhor quer fazer, agora faça a tua vontade, realiza o teu querer. Você entende isso? Será que nessa noite você pode dizer isso: Senhor,
eu estou sujeito à tua vontade, faça a tua vontade, realize o teu querer sobre nós. O segundo pilar, irmãos, é ter a motivação alinhada, ter a motivação certa. Não basta apenas estar posicionado, eu preciso estar posicionado com a motivação certa. Porque eu posso estar no lugar certo, mas com o coração errado. Você há de convir comigo, amém? Ananias e Safira estavam no lugar certo, mas com o coração errado. Sim ou não? Muitos de nós, irmãos, às vezes estamos no lugar certo, mas com a motivação errada. Judas estava na mesa certa, mas com a motivação errada. Quantos de nós, irmãos, estamos, sabe, em lugares como esse, domingo após domingo, alinhados no lugar certo, mas com a motivação errada? O Senhor Ele quer que nós venhamos a alinhar também, não apenas a nossa posição, mas também a nossa motivação. O que nos motiva a estar onde nós estamos, o que nos motiva a procurar o que nós procuramos, o que nos motiva a ler o que nós lemos, o que nos motiva a nos reunir como nós nos reunimos, o que nos motiva a nos ajoelhar como nós ajoelhamos, o que nos motiva a orar como nós oramos. Por que fazemos o que fazemos? Não é só fazer, é entender, compreender, racionalizar, avaliar, queridos, avaliar. Como nós precisamos avaliar o nosso proceder nesses dias. Examinar. Qual é a motivação do meu coração? Muitas vezes, irmãos, nós oramos por coisas que simplesmente só desejamos. São os nossos próprios benefícios, para a nossa própria satisfação, as nossas ambições. E não tem problema nós orarmos por um carro novo. Deus, me dá um carro novo, eu preciso de um carro. Eu estou precisando, ora por mim, irmãos. Deus, eu quero uma casa. Não tem problema nós fazermos esse tipo de oração. Não tem problema. Deus, me dá um varão. Tem que fazer a oração certa, senão você vai ganhar um varão aí de colocar cortina. Amém? Irmãos, nós precisamos fazer as orações com a motivação correta. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a nossa verdadeira motivação para orar deve ser a glória de Deus. Tudo que nós fazemos deve ser com a única finalidade de glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, faça qualquer coisa, seja para a glória de Deus. Então até mesmo as minhas orações, as minhas petições devem ser para a glória de Deus. Olha só o que Tiago vai dizer: pedis e não recebeis, pois pede mal, para gastar em seus próprios prazeres e seus vossos prazeres. Irmãos, Deus não está sentado no trono para realizar desejos. Deus não está sentado no trono para satisfazer seus desejos, mas para a glória dEle. Se tem propósito, tem resposta. Você está entendendo? Mas até que quando não tem propósito, tem resposta. Às vezes nós recebemos um não. As orações de Deus sempre vão ser respondidas: sim, não, espere. Sim, não, espere. Mas sabe, queridos, nós queremos orações respondidas, amém? Então nós precisamos de uma motivação correta, e a motivação, irmãos, é glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra daquele candidato aí à presidência? Glória a Deus. Irmãos, nós precisamos da glória a Deus, não com a boca, mas com a nossa motivação. O que te motiva a orar como você ora? Irmãos, é certo orar para que o meu cônjuge ele se converta? Sim ou não? É lógico que é. Mas a motivação, irmãos, deve ser sempre o quê? Glória a Deus. Ele vai ser um homem de Deus, ele vai ser um servo de Deus. Porque senão, irmãos, você se lembra daquelas analogias que o pastor gosta de fazer? Porque se Deus responder a sua oração, e você pedir um carro, ou pedir um emprego, se você não tiver com a motivação certa, você vai sumir da presença de Deus, já viu? Se nós não tivermos a motivação correta, é exatamente isso que acontece.
Exatamente isso que acontece. Quantas orações não foram respondidas, irmãos, de filhos, mas agora os filhos nos tiram da presença de Deus? Quantas orações não foram respondidas de emprego, mas agora eu não tenho tempo para Deus? Quantas orações não foram respondidas para que eu passasse na prova tal, no emprego tal, mas agora eu não consigo mais ter tempo para Deus? Não basta, irmãos, se posicionar, nós precisamos ter a motivação correta. Nós precisamos nos lembrar da oração do Pai Nosso, onde a prioridade não é a minha oração respondida, é que Deus seja glorificado. Olha só como começa: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no... A oração começa, irmãos, santificando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, reexaltando o nome de Deus. Da mesma forma, irmãos, quando nós oramos, as nossas orações devem nascer um desejo de ver o nome de Deus ser exaltado, de ver o nome de Deus ser colocado no lugar mais alto das nossas vidas. Independente do que aconteça, do que Deus faça, a glória é sempre dele, o louvor é sempre para ele. E então essas orações se tornam poderosas e eficazes. Não é sobre o que Deus pode fazer por nós, mas é sobre o que Deus é capaz de fazer através de nós. Isso muda toda a nossa perspectiva. Sabe, eu não sei se você se lembra, mas um dia Ana estava orando diante do Pai, diante de Deus, porque ela estava com muitas tretas com Penina. Você se lembra disso? Ela não conseguia dar filhos a seu marido, e ela amava o seu marido, mas Penina estava dando mais filho do que coelho. Irmãos, e ela vai à presença de Deus, ela se posiciona do jeito... Agora pensa comigo, a palavra de Deus, ela só narra uma oração de Ana. Será que Ana só orou uma vez por filhos? Lógico que não. Mas aquela oração não foi apenas no posicionamento certo, mas foi com a motivação correta. Enquanto Ana queria apenas um filho, a resposta é espera. Mas quando Ana compreendeu que Deus tinha propósito naquilo, Deus não queria dar um filho, Deus queria dar um juiz, um sacerdote, um profeta para a nação. Então as coisas aconteceram. É sobre propósito, é sobre glória a Deus. E então aquilo que ela pedia, ela entregou. Ela fica um tempo com o seu filho Samuel, e logo depois ela sobe para entregar a Deus, para que ele possa realizar o propósito para o qual ele nasceu. Nós precisamos entender que não basta apenas estar posicionado do jeito certo, eu preciso ter uma motivação correta. A glória é sempre a Deus. Então Ana fazia orações: Deus me dá filhos, Deus me dá filhos, Deus me dá filhos. E nós vemos isso na Bíblia: Deus me dê filhos ou morrerei. Mas nós vemos Ana balbuciando coisas, e foi até, confundida por Eli como um bêbado, uma bêbada, uma mulher que estava, enlouquecida. Mas aquela mulher estava com a motivação correta, estava posicionada no lugar certo, estava num templo, o seu coração estava posicionado do jeito certo, ela estava em sujeição e humildade, mas ela estava com a motivação correta agora. Não, Deus, eu não quero só um filho, eu quero que o Senhor realize a sua vontade. Você está entendendo, irmãos? E então o Senhor concebeu àquela mulher o seu pedido. Deus quer responder às nossas orações. Deus responde às nossas orações. Então não é sobre o que Deus pode fazer por nós, mas é sobre o que Ele pode fazer através de nós para a sua glória. Então Deus usa o ventre daquela mulher para glorificar a si mesmo, levantando um profeta, levantando um sacerdote, levantando um juiz. Nós vemos isso acontecendo com a própria Maria. Então o anjo chega para Maria e diz: mulher, vai acontecer isso, isso, isso. E ela diz: faça com a tua serva conforme a sua vontade. Ela não tinha apenas o coração alinhado, posicionado, mas a motivação certa. Pensa comigo, irmãos, é uma jovem
ela tinha por volta ali aproximadamente de 16 anos. Era uma adolescente, era uma menina. A vida dela ia ser mudada completamente. Pensa num contexto, judaísmo, em que as coisas não eram fáceis para as mulheres. E essa mulher, ela diz, não, Senhor, meu Deus do céu. Ela podia dizer, afasta de mim esse cálice, Senhor. Misericórdia, Jesus. Não, agora não, eu nem casei. Calma lá, já vou casar. Daqui a pouco a gente dá jeito nisso. Posicionamento certo, motivação correta. O Salvador veio. Faça conforme a tua vontade. Eu vou pagar o preço que tem que pagar. Será que nós temos esse desejo, essa vontade de glorificar o nome de Deus, a despeito de nós mesmos, a despeito dos nossos sonhos, a despeito das nossas vontades? De repente nós queríamos ir numa direção, eu queria ser um juiz, e hoje, sabe, eu queria ser um jogador de futebol, eu queria ser um grande empresário, e hoje eu sou um pastor. Será que você consegue sujeitar a sua vontade à vontade de Deus? João capítulo 14, verso 13 vai dizer, em tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Você percebe isso? Que a oração tem sempre o propósito de glorificar a Deus, e não glorificar a você. Sempre de exaltar a Deus, e não de exaltar a pessoa que teve a sua oração respondida. Nós precisamos então aprender a fazer as orações certas, porque Deus sempre responde às nossas orações. Por fim, o terceiro pilar é buscar um novo final. Perceba bem, nós começamos com um posicionamento correto, que não é físico, é interno, é limpar a eira, é começar do jeito certo. Eu não sei se você se lembra, a gente poderia falar sobre isso, a analogia aqui de Elias. Elias e os profetas de Baal, sabe, ele ia lutar com os seus inimigos. E então ele faz algo impensado. Eu vou sozinho contra vocês, mas eu não estou sozinho, Deus está comigo, contra aí os profetas de Baal. Mas a primeira coisa que ele faz diante dessa luta é posicionar do jeito certo. Eu não sei se você se recorda, mas o altar estava quebrado e derrubado. Ele restaura o altar. Ele arruma o altar. Posicionamento. O altar, coração. Como é que está seu coração? E então agora ele diz, derrama água sobre o holocausto. Manda água, derrama com vontade, irmão. Mas Elias, vai ficar mais difícil. Não é eu que faço, é papai que faz. E agora, queridos, nós vamos para a última coisa, que é o quê? Buscar um novo final. Uma nova realidade. O povo estava se enveredando por outros caminhos, e então ele tem a sua rota completamente transformada, buscar um novo final. De repente, irmãos, o seu coração não está no lugar certo, as suas motivações não estão alinhadas, mas, ficou feio aqui o que eu fiz, mas irmãos, Deus pode nos dar um novo final, amém? Amém? Glória a Jesus. Deus pode dar um novo final. A vida, irmãos, às vezes nos apresenta cenários que parecem The Walking Dead. Parece caos total. A gente vive às vezes dias que parecem que são noites. Cenários de apocalipse. Cenários difíceis. Situações que nos aprisionam em ciclos de dor, de tristeza, de ressentimento. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus de novos começos. É um Deus de novas histórias. O nosso Deus é um Deus que reverte qualquer sentença. O nosso Deus é um Deus que muda realidades. Eu quero que você medite comigo e pense comigo. Sabe, no rei Ezequias, você se lembra desse rei? A história dele está lá em Isaías, no capítulo 38. Olha o que vai dizer. A vida desse homem, irmãos, foi completamente transformada de uma morte iminente para mais anos de vida. Naqueles dias,
Ezequias ficou doente, quase morreu. Ele ia morrer. Algumas versões dizem que ele ia morrer. Era o fim dele. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Que sentença difícil, sim ou não? Põe em ordem a tua casa, você vai morrer, você não vai se recuperar. Às vezes nós recebemos sentenças assim, às vezes nós recebemos diagnósticos assim. Talvez você tenha recebido na sua casa, talvez você tenha recebido na sua família. Talvez esse seja o teu diagnóstico. Não tem jeito, põe a casa em ordem, você vai morrer. Eu te dou 6 dias. Não é assim que alguns médicos às vezes fazem? É tanta humanização, né? Tanto calor humano. Olha o que diz: Ezequias virou o rosto para a parede. Ele já nem conseguia se levantar mais, irmãos. Tamanha era a situação da sua saúde. Ele só virou o rosto para a parede. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. O nosso Deus é um Deus que muda histórias. O nosso Deus é um Deus que muda o final da história. O nosso Deus é um Deus de novos começos. Mas a gente precisa se posicionar e ter a motivação certa e fazer as orações certas. Ele buscou um novo final e Deus concedeu a ele. Esse pilar, irmãos, nos convida então a crer que Deus é capaz de intervir em nossas vidas e mudar qualquer realidade, mudar qualquer resultado negativo. Talvez você esteja enfrentando uma doença, um problema no casamento, um problema financeiro que parece intransponível, um conflito familiar. O Senhor está pronto a ouvir e agir na tua vida. Se posicione, fique firme, tenha a motivação correta e volte-se para o Senhor. Porque Ezequias, ele vira o rosto e faz oração: Deus, a sentença é essa, mas muda ela. Às vezes, irmãos, nós não sabemos muito o que orar. Nós só precisamos ser sinceros: Deus, essa é a sentença, muda ela, transforma essa realidade. Jeremias, o profeta chorão, ele vai dizer, 33, verso 3, Jeremias 33, verso 3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está pronto para te responder, irmão. O grande problema é que a gente corre aqui, corre acolá, a gente tenta o nosso jeitinho. A gente está tão amoldado, aquilo que Paulo disse que não era para a gente se amoldar. Paulo disse, irmãos, que nós não deveríamos nos amoldar ao padrão do presente século, a maneira como as pessoas vivem nos nossos dias, ou a cultura em que nós estamos inseridos, o lugar onde nós estamos inseridos. É por isso que é tão difícil mudar o cristianismo do Brasil, porque ele não é só uma religião, é uma questão cultural. É muito difícil você mudar culturas, ele te domina. Paulo vai dizer: não se amolde ao padrão do presente século. Nós estamos no Brasil, irmãos. O Brasil é conhecido mundialmente como o jeitinho brasileiro. A gente encontra jeitinho para tudo, e na vida a gente quer dar o nosso jeitinho também. Então a gente está passando por crise, sabe? Eu não estou dizendo que a gente não deva pedir ajuda para ninguém, mas a gente pensa em primeiro lugar, sabe? Deixa eu ligar aqui para o Anselmo, porque o Anselmo pode me tirar desse prego. A gente está passando por algum dilema: peraí, me lembro lá da irmã de oração, deixa eu ligar lá para a irmã, fulana. Não tem problema, nós podemos fazer isso. Mas Paulo está dizendo: não se amoldem ao padrão do presente século. Se o Brasil vive com jeitinho brasileiro, nós não somos cidadãos da terra, mas do céu.
Como é que nós deveríamos pensar? Volte-se para o Senhor. Deus, a sentença é essa, o problema é esse. Só o Senhor é capaz de resolver. Muda. 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 Senão, irmãos, nós iremos, proclamar, iremos publicar a nossa fé apenas de boca. Mas na hora que o cerco se aperta, nós damos o jeitinho. Espera aí, Deus, você está demorando demais. Deixa eu dar jeito nisso. E então nós entregamos e tomamos o controle de Deus à força. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Pensa comigo, irmãos. O homem estava doente, ele tinha poder, ele tinha força. Ele podia chegar para os seus encarregados, para quem quer que seja, e dizer: pega esse profeta aí, some com ele. Conversa tola. Chama os médicos, chama os magos, chama todo mundo, vamos fazer alguma coisa. Ele vira o rosto. Deus, só o Senhor é capaz de dar jeito. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Está com crise na sua família? Deixa Deus ser Deus. Convida Deus para entrar na tua casa. Está com problema nas suas finanças? Deixa Deus gerenciar a sua carteira. Está com problema na sua empresa? Deixa Deus administrar este negócio. Deixa Deus ser Deus. Não tem como, irmãos, nós queremos um novo final, se nós não deixamos Deus fazer o que só Ele é capaz de fazer. Agora é óbvio, o que nós temos que fazer, Deus também não vai fazer por nós. Nós buscamos um novo final, mas também é nosso chamado organizar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus, porque talvez a nossa vida esteja tão bagunçada, tão estranha, tão esquisita. Deus não se move na bagunça, então eu preciso colocar as coisas no lugar. Eu me lembro que quando eu cheguei para Jesus, eu estava completamente problemático na minha vida financeira. Eu era um jovem que tinha todos os meus cartões de crédito completamente estourados. O nome estava mais sujo do que sei lá o quê. Eu vivia a vida, vivendo a vida, sabe? Não me negava nada. Mas a conta chega, o boleto chega. E eu me lembro que a primeira coisa que o meu discipulador, o meu líder de célula falou para mim foi: Samuel, como está a tua vida financeira? Eu falei: cara, está uma bagunça. Ele: vamos organizar. Para quem que você deve? Eu falei: cara, eu nem sei. É tanta dívida. Ele: vamos colocar no papel. Deus não se move onde há bagunça. Deus se move onde há organização. Lembra do que eu falei de Elias? Ele foi para a luta, para a peleja com uns profetas de Baal, mas a primeira coisa que ele faz é organizar o quê? O altar. Deus não se move na bagunça, irmãos. Organiza as coisas. Organizar a casa é responsabilidade sua. Ter um milagre é responsabilidade de Deus. Deus vai fazer a parte dele, mas a tua só você pode fazer. Você pode repetir isso comigo? Organizar a casa é a minha responsabilidade. Responder minha oração é a responsabilidade de Deus. Então Deus vai fazer a parte que lhe cabe, mas e você, está disposto a fazer a parte que cabe a você? Você está entendendo? Nós precisamos mudar essa realidade, essa perspectiva, irmãos, para que nós possamos viver milagres. Uma nova bênção exige uma nova responsabilidade. Simples. Tem gente que está pedindo filho, mas não quer ter a responsabilidade. Ele nem sabe o que está pedindo às vezes. Não vai dormir legal às vezes, vai ter problema. A criança às vezes vai estar doente, você vai ver ficar no início ali de tudo à mercê dele.
A gente nem tem noção do que nós estamos pedindo muitas vezes. Mas uma bênção, uma nova bênção, vem uma nova responsabilidade. Você quer ser abençoado, mas você precisa ser responsável pela bênção que você recebe. Entende? Você precisa ter maturidade. Você precisa ter os olhos fitados em Jesus Cristo, para que você não se vá nem para cá e nem para lá. Para nós concluirmos, queridos, Jesus está nos chamando nessa noite a crer que Ele está abrindo portas espirituais. Jesus está nos chamando nessa noite a acreditar que Ele está abrindo uma nova estação de aceleração divina sobre as nossas vidas. Ele está ativando, irmãos, em nós, chamados que estavam adormecidos nos nossos corações, liberando dons, talentos, habilidades sobre nós, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. Se você está aqui hoje, eu peço que você se coloque de pé. Se você está aqui, feche os teus olhos. Se você está aqui, hoje, e nunca fez uma decisão por Jesus, por Cristo, nunca entregou sua vida para Jesus, e você sente essa necessidade. Se você está aqui e de repente você também sente a necessidade de reorganizar, de reconsagrar a sua vida. Você já é de Jesus, você já entregou a sua vida para Jesus em algum tempo da sua vida, mas você entende que é tempo de reconsagrar a sua vida a Ele. Você está buscando um novo final em alguma área da sua vida. Eu convido você a sair do seu lugar e vir à frente. Eu quero orar por você. Deus quer mudar a sua história nessa noite. Esse é o momento, irmãos, de clamar. Esse é o momento de buscar a face de Deus, com fé, com esperança, com expectativa, crendo, alinhando, sabe, o posicionamento, motivação, buscando a pessoa certa. Que as nossas orações, irmãos, elas nasçam, elas sejam geradas de um coração completamente rendido, com uma motivação pura, com uma fé, irmãos, em um novo começo, que só Jesus é capaz de nos dar. E ela possa subir então como um incenso à presença de Deus, no trono de Deus. Ah, queridos, Efésios 3, verso 20 vai dizer que Ele nos conceda, sabe, não apenas o que nós pedimos, mas além disso, coisas além que nós nem imaginávamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém.